Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Versículo 21, olha que versículo curioso, gente, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, então, nosso irmão Pedrão, né? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Parece até mineiro, né? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas coisas de Deus, e sim dos homens. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Ou nesse finalzinho nós poderíamos dizer aleluia, né, gente? Não é brincadeira não. Eu quero começar através do versículo 24. Eu quero que você imagine você ouvindo de Jesus, para que você pudesse fazer parte do seu grupo de discipulado, que você imaginasse Jesus te chamando para comer com Ele, para dormir ao lado dEle, para poder fazer parte da equipe de discípulos, uma equipe ministerial, onde Ele entregaria o seu coração, derramaria os seus bastidores durante 3 anos, a 3 anos e meio. Imagina Jesus te chamando para fazer parte dessa equipe de Pedro, Tiago, João e os outros companheiros ali, os 12 discípulos. Imagina Jesus dizendo: olha, vem e me segue, seja próximo de mim, larga o que você está fazendo, porque agora você tem a prioridade de estar comigo, e eu vou te revelar os segredos do reino de Deus, eu vou te ensinar como viver para o Pai. Eu quero que você veja os milagres que eu vim fazer, eu quero que você conheça realmente qual é a vontade de Deus nessa terra, através da minha vida e ministério. Imagina que nós vamos receber o convite de Jesus para fazer parte desse grupo seleto. Mas Jesus, Ele coloca uma condição para nos chamar para esse grupo. Imagina que Jesus diz: você quer fazer parte? Vem fazer parte, eu estou te chamando para fazer parte. E aí a condição dele é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olhando esse texto, alguns anos atrás, eu fiquei pensando, eu falei: Jesus, eu acho, para mim, que eu nunca faria essa proposta para quem eu quisesse que estivesse tão próximo de mim. Porque o Senhor foi duro agora, quando o Senhor foi chamar os discípulos dizendo: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha. Eu conversando com o Senhor através do texto bíblico, eu disse: meu Deus, eu acho que eu convenceria os discípulos, porque eles viriam estar comigo e fariam os mesmos milagres que eu. Sim, eu falaria para eles que eles teriam um lugar assentado à destra do Pai, outro à esquerda, um à direita. Eu colocaria várias vantagens para que os discípulos pudessem me seguir. O Senhor sim chamou, atraiu o coração deles, mas o Senhor levou eles a fazer uma grande reflexão: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Enquanto eu estou conversando com o Senhor nesse texto, o Senhor falou comigo: meu filho, preste atenção, para que haja grandes decisões, é necessário fazer grandes reflexões. E aí eu peguei esse texto, essa palavra no meu coração, e comecei a pensar: é verdade. Se nós vamos tomar um suco de laranja ou um suco de acerola depois ali na cantina, não faz tanta diferença, isso não vai mudar tanto a nossa vida. Então nós não precisamos fazer uma reflexão tão grande. Eu não preciso ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas pensando se eu tomo suco de laranja ou de acerola.
Mas existem algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, e elas são profundas. E quanto mais profunda e permanente a decisão que tomamos, maior deve ser a reflexão que precisamos ter, para que a gente possa tomar a decisão de forma consciente, sabendo o que está sendo proposto para nós e qual é a nossa resposta com relação à proposta que alguém nos está fazendo, para a gente começar e não ficar no meio do caminho, para nós realmente estarmos dispostos e disponíveis à proposta. Então Jesus chega para os discípulos, ele também diz para nós essa noite: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E essa frase do Espírito Santo ecoou no meu coração. Bom, para que haja grandes decisões, precisa haver grandes reflexões. E eu comecei a entender que Jesus leva os discípulos a fazer uma reflexão, porque não era para que os discípulos seguissem Jesus apenas um dia, apenas uma semana, apenas um mês, até mesmo um período de 3 anos, mas é para que os discípulos entregassem as suas próprias vidas ao Senhor, assim como o Senhor estava e entregaria a vida dele na cruz por cada um daqueles discípulos. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Paulo diz assim: e ele morreu por todos. Está falando de Jesus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, está falando de nós, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse era o tamanho da proposta de Jesus. Mas vem para entregar a vida a mim, como eu estou entregando a minha vida a você. Para grandes decisões, nós precisamos tomar grandes ou ter grandes reflexões. E quando nós pensamos em reflexões, nós pensamos em uma palavrinha que via de regra nós não gostamos. Se talvez eu perguntar aqui nessa noite, quem é que gosta muito de ir ao médico? Quem que gosta muito de ir ao médico? Talvez você levantasse, porque você é um médico, ou porque você é esposo ou marido, né, de uma médica ou de um médico. Talvez você diria: não, para mim o gelo já foi quebrado quando eu vou no médico. Mas via de regra, nós precisamos, até em maturidade nós sabemos que precisamos, corriqueiramente ir nos médicos. Se não for para resolver uma situação de enfermidade, é para cuidarmos da saúde antes da enfermidade chegar, ok? Mas geralmente, gente, só uma conversa de pé de orelha aqui, geralmente nós não gostamos de ir aos médicos. Por quê? Porque toda vez que nós vamos aos médicos, os médicos pedem de nós exames, e os exames são diagnósticos, e não há como um médico nos atender, nos conduzir a uma melhor saúde, se nós não passarmos pelos diagnósticos, porque os diagnósticos, eles vão dar a ferramenta adequada ao médico, para que o médico traga o prognóstico. O prognóstico é o tratamento, é a vitamina, é uma melhor comida, é aquilo que nós vamos receber dele como orientação para termos uma saúde melhor. Mas para que tenhamos o prognóstico, nós precisamos do exame, nós precisamos do diagnóstico. O que é que Jesus então está fazendo com os discípulos? Vocês já estão vendo milagres, vocês já estão reproduzindo tanto do meu ministério, até mesmo que em João capítulo 14 versículo 12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e obras ainda maiores. Em próprio Mateus capítulo 10, Jesus chama os 12 para estarem com ele, e para ele dar autoridade para enviar os 12 para expulsarem demônios e curarem no nome do Senhor. Jesus também em Lucas capítulo de número 10, ele chama os 70, ele comissiona os 70, dá autoridade para os 70, para que eles pudessem preceder o Senhor nas cidades onde ele estava para ir. E no nome dele, eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. Foi bem sucedido aquilo que era o envio, foi bem sucedido experimentar os milagres, foi bem sucedido estar com o Senhor. Mas em algum momento da caminhada, Jesus faz uma pergunta, ou faz uma proposta, para que eles pudessem ter um autoexame, um diagnóstico, para que eles pudessem saber o quanto eles estavam dispostos a dar verdadeiramente o coração deles para o Senhor. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele levou os discípulos a um diagnóstico. Como é que está o seu coração? Qual é o nível da sua decisão? Quanto você está disposto a estar comprometido comigo, assim como eu estou comprometido contigo? E os milagres que vocês têm visto, é isso ou só isso que tem realmente impactado a vida de vocês para poder me seguir? Só a multiplicação dos pães, são os paralíticos sendo erguidos, são os cegos enxergando, os leprosos sendo purificados?
Ou o coração de vocês realmente quer ter uma aliança comigo, assim como eu estou propondo uma aliança com vocês? E aí eu fico vendo nesse texto, Jesus levando eles a um diagnóstico. Lembra? Para grandes decisões, nós precisamos de tomar grandes reflexões. E para isso existe o diagnóstico de Deus. O diagnóstico de Deus, ele pode ser manifesto na nossa vida em 3 fases da nossa vida. E todos nós aqui em Lagoinha Vila Velha precisamos praticar esses 3 diagnósticos. Eu quero que você anote no celular, então você que tem uma memória muito boa, não se esqueça, ou coloque no papel. De alguma forma, você vai precisar desses 3 diagnósticos durante todo o ano de 2020, para que eu e você terminemos o ano mais comprometidos com o Senhor do que nós estamos começando, para que eu e você possamos ser instrumentos na mão de Deus, de uma precisão ainda maior, de uma frutificação ainda maior, de uma entrega ainda mais profunda ao Senhor, porque nós precisamos saber qual é o estado do nosso coração, para poder respondermos ao Senhor sim, para cada proposta que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você o primeiro nível de diagnóstico que nós precisamos praticar na casa de Deus. O primeiro nível de diagnóstico, como Jesus levou os discípulos a experimentarem isso, o primeiro nível de diagnóstico é o que eu poderia chamar de autodiagnóstico. Nós temos no mês de outubro, é chamado Outubro Rosa, porque vamos dizer assim, é instruído as mulheres para fazer o toque de mama. E aí nesse autodiagnóstico ela percebe o estado da sua saúde e talvez possa procurar o médico e começar um tratamento rápido se necessário for. E tem outros meses que apontam para alguns tipos de cuidado ou prevenção de saúde, mas o primeiro nível de diagnóstico que nós precisamos praticar na casa de Deus é o autodiagnóstico. Eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza, sem perder Mateus aí, deixa a fita na Bíblia em Mateus para que a gente volte depois, mas eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, e entender esse primeiro nível de diagnóstico que nós precisamos praticar, para que possamos dizer sim às propostas que Deus tem para nós, principalmente no ano da promessa, no ano de 2020, no ano em que o Senhor quer fazer tantas maravilhas e milagres na nossa vida. O autodiagnóstico. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito em que nele está? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito em que nele está? O que a Bíblia está dizendo? Que nós precisamos ter essa percepção íntima do nosso coração. Qual é o estado do nosso coração? Como nós temos andado diante de Deus? Quais são os nossos sentimentos mais fortes? Quais são as lacunas que precisamos ter do Senhor preenchido em nós? Como está o estado do nosso coração no dia 2 de fevereiro de 2020? Como está o estado do nosso coração quando nós recebemos uma proposta de Deus? Nós estamos disponíveis a Ele ou não? Paulo está dizendo: quem é que conhece o próprio coração? Quem é que conhece o estado do homem, senão o seu próprio espírito em que nele está, o seu próprio coração? Nós precisamos fazer isso. Você pode ter acordado hoje pela manhã e ter acordado assim com um sorriso nos lábios e dito: uau, que dia maravilhoso. Mas você pode ter acordado com algumas dores hoje. Você pode ter acordado com algumas indisposições. E quem olhou para você durante o dia não percebeu como você estava. Porque quem é que conhece o primeiro estado do seu coração? Você mesmo, eu mesmo. E nós precisamos nos perceber. Quando o pastor ou quando os líderes da casa de Deus colocam para nós, por exemplo, roteiros de leitura bíblica, nós podemos pegar essas atividades e dizer como eu estou com relação à fome das Escrituras e o quanto o meu coração tem se dedicado a ouvir ao Senhor no particular. Quando nós temos convocações, por exemplo, para que através de Atos 29, essa conferência, nós possamos nos preparar para conquistar ainda mais a cidade de Vila Velha, através dos nossos GCs, através de campanhas evangelísticas, através de avanço nas casas, aonde Deus tem nos confiado nessa região. Qual é o estado do nosso coração quando nós ouvimos uma direção dessa? Qual é o estado do nosso coração? Então nós precisamos praticar o autodiagnóstico e perceber como está a minha vida de oração. Talvez se eu te contar a minha vida de oração, você vai dizer: encaixa comigo também. Ou talvez você vai dizer: não encaixa tanto comigo, eu não tenho esse horário, eu não tenho essa forma de orar, eu não tenho esse jeito. Você vai me dizer: eu oro sentado, eu vou te dizer: eu oro de joelho, eu oro em pé. Entende?
não é uma questão de comparação aqui, é uma questão de vamos dizer, conhecimento e saber qual é o estado do coração. Talvez você ora 10 minutos por dia, mas a sua oração tem mais qualidade do que a minha em 1 hora. Talvez eu oro 10 minutos e tenho mais contato com Deus do que alguém que fica horas e horas e horas tentando, mas está colocando o coração mais em aflição do que em fé na palavra ou na promessa do Senhor, entende? Eu não consigo te julgar, você não consegue me julgar, mas nós precisamos na casa de Deus praticar o autodiagnóstico e descobrir qual é o estado do meu coração. Ao descobrir o estado do nosso coração, nós sabemos o quanto estamos aptos para poder dizer sim às propostas que Deus tem para as nossas vidas. Um dia alguém chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Sabe qual é a resposta de Jesus? As aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É como se Jesus estivesse respondendo, dizendo: olha, eu quero que você me siga, mas preste atenção. Se você quiser realmente me seguir, você tem que abrir você tem que abrir mão de parte do conforto que você já tem, porque eu não estou aqui para praticar apenas conforto e comodidade, eu estou aqui para estar atento ao que o Pai tem para que eu faça e execute. Então a minha cabeça não se inclina aqui nessa terra no sentido de conforto, de segurança somente aqui, mas eu estou com a minha cabeça inclinado em todo o tempo na vontade do meu Pai. Se você quer me seguir, então esteja disposto a abrir mão talvez de uma parte da sua comodidade para realmente estar disponível para fazer a vontade do Pai Celestial. Entende? Nós precisamos ouvir isso e dizer: qual é o estado do meu coração? Eu estou disposto a abrir mão de uma parte do meu conforto para poder me levantar e cumprir o ID de Atos 1, 2, 3, 20, 21, 22, 20, até chegar ao Atos 29? Porque o Atos 29 está sobre uma palavra poderosa. Como Mateus termina dizendo, Jesus ressuscita, chega para os discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Depois ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, e passando a ensinar ou ensinando a todas as coisas que eu vos tenho dito. E aí ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos conhecer o estado do nosso coração, porque alguém diz: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Comece primeiro, mas o outro diz também: Senhor, eu estou disponível. E Jesus disse: então vem. Ele diz: sim, Senhor, eu vou, mas deixa eu despedir do meu Pai. Jesus disse, enterrar o meu Pai. Jesus disse: olha, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Jesus não estava querendo tirar esse homem de um momento de sepultura, não era isso. O coração do Senhor não seria tão mau, mas ele está dizendo: Senhor, eu tenho um acordo com a minha família, e enquanto eu não cumprir todos os meus acordos familiares, eu não vou estar disponível à sua chamada, à sua direção, ao seu plano. E Jesus disse: não, meu filho, pera lá, deixa eu te explicar uma coisa. Em um momento em que você ouve de mim uma palavra, uma chamada, uma direção, se entregue à obediência a essa direção, porque enquanto você estiver obedecendo a direção, da sua família cuido eu, daquilo que é teu cuido eu, daquilo que precisa de você eu estarei presente para suprir todas as necessidades. Tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Agora só está disponível dizer: sim, Senhor, eu confio em Ti, enquanto eu cuido do que é teu, o Senhor cuida do que é meu, quando o nosso coração está em saúde espiritual. Às vezes esse autodiagnóstico não é só em saúde espiritual, às vezes é saúde emocional. Nós descobrimos o quanto estamos irritados ou não, alegres ou não, descansando bem ou não, frustrados ou não, entende? E quanto mais estamos praticando o autoexame de forma saudável, nós vamos saber o quanto nós precisamos buscar ao Senhor, o quanto nós precisamos ouvir a sua voz, o quanto nós precisamos de realmente estar com Ele, porque o autodiagnóstico traz para nós fome e sede do que Deus tem para as nossas vidas. Agora nós também temos o segundo nível de diagnóstico. Se o primeiro é o autodiagnóstico, eu quero falar com vocês então o segundo nível de diagnóstico. Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Nós temos aqui então a expressão do segundo nível de diagnóstico. Jesus leva os discípulos a praticar esse diagnóstico, leva eles a perceber o estado do próprio coração.
E o primeiro nível, então, é o diagnóstico que nós praticamos em nós mesmos, o autodiagnóstico. E agora nós temos o segundo nível, em Hebreus capítulo 3, versículo 13. Eu quero que você entenda a importância de estarmos aqui nessa noite, a importância de terminarmos esse culto na ceia do Senhor, a importância de estarmos juntos nessa conferência Atos 29. Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que a Bíblia diz: exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo em que se chama hoje. Se o primeiro diagnóstico é o autodiagnóstico, então o segundo diagnóstico, presta atenção, é o diagnóstico do outro. É o que nós precisamos ter em comunidade, em companheirismo, em família da fé. Eu estou com essa camisa e ela foi passada, ela está passada, tomara que ela não esteja tão amarrotada. Você está vendo a camisa passada, tomara que ela continue passada. Mas se está soltando um fio aqui atrás, eu não consigo ver. Agora, ao conversarmos, você vai conversar comigo e vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, preste atenção, o fio da sua camisa está soltando. E rapidamente eu vou dizer assim: então me ajuda aqui, tira o fio aqui para não desfiar. Eu não vou conseguir enxergar partes do meu corpo, ou pelo menos aquilo que eu estou vestindo. Por quê? Porque eu preciso de você para enxergar o todo que há em mim. Nós não podemos andar sozinhos. Provérbios capítulo 18 diz que o solitário procura os seus próprios interesses e ele vai contra a sabedoria divina. Ou ao contrário, o autor de Eclesiastes, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 9 em diante, ele diz: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quer dizer, quando nós estamos em unidade, a maior produtividade em tudo que atentamos em fazer. Ele diz: melhor serem dois do que um, porque se um tropeçar, o outro logo levanta. O que isso quer dizer? Em unidade, quem tropeçou não chega nem a ir ao chão, porque o outro já está erguendo. Isso fala de mais constância e estabilidade em andar em unidade. Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque se um dormir só, quem o esquentará? Mas se estiverem juntos, os dois se aquentarão. Na ideia de uma unidade espiritual, nós estamos falando da igreja, de uma família da fé. Ele está dizendo: se nós andarmos juntos, nós esquentaremos o coração dos outros, nós vamos nos encorajar a continuar acreditando no que Deus tem para as nossas vidas de forma mútua. A Bíblia diz: melhor serem dois do que um, porque se o inimigo quiser prevalecer, os dois lhe resistirão. Na unidade nós encontramos força, a nossa força é multiplicada na unidade. E termina de forma maravilhosa. Ele diz: melhor serem dois, e no final ele diz: porque o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Qual é a terceira dobra da unidade da igreja? Onde eu e você estamos em unidade, onde você e o irmão estão em unidade, onde nós estamos em unidade? A própria terceira dobra é Jesus Cristo. Na unidade estamos mais suscetíveis ao sobrenatural, ao poder de Deus que opera no seu corpo, em nós. Entende isso? Se o primeiro nível de diagnóstico é o autodiagnóstico, precisamos praticar. Precisamos entender qual é o estado do nosso coração. Precisamos ver como estamos, até mesmo em oração. Mas o segundo nível é o diagnóstico do outro. É por isso que nós temos os GCs, os Start Carismas. É por isso que nós estamos aqui tão juntinhos, no culto. É por isso que nós praticamos a comunhão. Porque através da comunhão, quantas e quantas vezes, gente, quantas e quantas vezes, isso aconteceu com você, eu sei. O meu coração já estava tão animado por palavras e promessas, e alguma coisa veio me abater, uma seta veio me atingir, alguma coisa aconteceu que eu precisei do outro, para que o outro me lembrasse, dizendo: não esqueça do que Deus te falou. Ainda não terminou a caminhada, ainda tem tanto para viver. Você está achando que está no final, que nada, você não está nem em Atos 2 direito, quanto mais no Atos 29, vão para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, até chegar no 29, entende? Quantas vezes quando eu fui esmorecer na fé, alguém que estava do lado disse: você não pode desacreditar daquilo que Deus falou com você, levanta e anda, vamos lá. Mas quantas vezes também eu achei que o meu coração estava em perfeito estado, e Deus usou alguém para descortinar o estado do meu coração, e o compartilhar.
O mundo que nós vivemos está fazendo cada vez mais muros de separação. Se não são muros físicos, são muros intelectuais, são muros sociais, são muros econômicos. Hoje mesmo nós temos até muros digitais, para tentar selecionar, tentar proteger, tentar seccionar, tentar separar. Mas no corpo de Cristo não há muro, gente. No corpo de Cristo precisa haver pontes, precisa haver o corpo em unidade, compartilhando. Porque, preste atenção no que nós temos de Deus para vivermos na casa do Senhor. Nós temos que ser completamente dependentes de Deus. Porque em João capítulo 15 Jesus disse: ei, sem mim nada podeis fazer. De Deus, completamente dependentes. E de Satanás? De Satanás nós temos que ser completamente independentes. Jesus disse: lá vem um príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim, nada do que eu faço está com ele, do que ele faz está comigo, não tem nada com o inimigo. Agora, se eu sou dependente de Deus e independente de Satanás, de você e de mim para você, de você para mim, o que nós temos que ser? Interdependentes. Deus não vai me dar tudo, Ele vai me dar uma porção para poder te compartilhar, mas Ele vai te dar uma porção para me compartilhar e vice-versa, para que o conhecimento que eu tenho de Deus transborde no seu coração em unidade, para que o conhecimento que você tem de Deus transborde em unidade quando você for compartilhar comigo e com quem está do lado. Lança o teu pão por sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E nós precisamos então, como igreja, dizer: Senhor, pode usar pessoas do Senhor, maduras, confiáveis, para falar ao meu coração. Eu compartilho o meu coração, eu abro o meu coração. E no abrir o coração, o Senhor vem trazendo respostas, o Senhor vem trazendo direções, o Senhor vem trazendo realmente o estado do coração. E aí eu posso dizer cada vez mais: estou disponível para te seguir, para tomar a minha cruz, para negar a mim mesmo, para tomar a minha cruz e para te seguir em todo o tempo, tudo aquilo que é a proposta do Senhor para a minha vida. Qual é o primeiro nível de diagnóstico? O autodiagnóstico. Vamos praticar em 2020. Qual é o segundo nível de diagnóstico? O diagnóstico do outro, exortando uns aos outros, andando em unidade. E o Senhor vem trazendo clareza no nosso coração, mas eu quero falar sobre o terceiro nível de diagnóstico. Nós vamos aí para a conclusão dessa mensagem. O terceiro nível de diagnóstico está aqui no Salmo 139, versículo 23 e 24. Mas eu quero te dizer que só corajosos agora vão ler esse salmo e vão ler comigo, hein? Só os corajosos vão abrir esses salmos e vão ler comigo. Quem não for corajoso, por favor, não abra a boca agora, hein? Mas se você é corajoso diante do Senhor e quer que Ele faça esse terceiro nível de diagnóstico, você está disponível a se dar ao Senhor ainda mais nessa conferência chamada Atos 29, então seja corajoso, manifeste coragem, abra comigo. Salmos de número 139, versículo 23 e 24. Eu vou ler sozinho, depois nós vamos ler juntos. Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu posso convocar os corajosos aqui nessa noite? Só quem é corajoso vai ler comigo então. Vamos lá, 1, 2, 3, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deixa eu ler aqui, perdão, eu vou ler de novo, né? 1, 2, 3, vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examine-me e avalie as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Aleluia! Essa versão ainda ficou mais poderosa ainda. Preste atenção, qual é o primeiro nível de diagnóstico? O autodiagnóstico, eu me perceber diante do Senhor. Qual é o segundo nível de diagnóstico? É o diagnóstico do outro, vivendo em unidade. Nós temos mais de Deus em nós e através de nós. Mas qual é o terceiro nível de diagnóstico? Só os corajosos aí declarados? Se o primeiro é o autodiagnóstico, se o segundo é o diagnóstico do outro, então o terceiro, preste atenção, é o diagnóstico do alto. É quando nós temos a coragem de entregar o interruptor
dos cômodos mais íntimos da nossa vida, nas mãos do Espírito Santo, dizendo: Senhor, joga a tua luz em cada cômodo do meu ser, porque eu mesmo me enxergo, porque quem conhece as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está, mas eu não consigo me enxergar na totalidade, mas eu então passo para o segundo diagnóstico: Senhor, eu me enxergo um pouco, uma parcela de mim mesmo, mas eu preciso do meu irmão no corpo de Cristo para me ajudar, e o Senhor tem usado ele e ela para poder falar ao meu coração, mas até mesmo meu irmão e minha irmã tem uma limitação, mesmo usada pelo Senhor. Agora eu quero dizer: Espírito Santo, pode colocar luz em minhas trevas e liga o interruptor do meu coração, para que o verdadeiro estado do meu coração venha à tona diante dos meus olhos, diante do Senhor. Nós temos a expressão de João capítulo 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha o que a Bíblia diz: e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito se faria sem ele. Agora preste atenção no detalhe do texto: e nele está a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz dissipa as trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Um dia Jesus chegou junto com um grupo de religiosos, e ele mesmo declarou em João capítulo 8 versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero te lembrar o que aconteceu quando pela primeira vez você conheceu a luz do Senhor. Quando você conheceu a luz do Senhor, é quando o Espírito Santo ele foi trazendo o Evangelho, as palavras bíblicas, as palavras de Deus ao seu coração. Eu não sei se foi ouvindo uma mensagem, ou vendo um pastor pregar, ou lendo um livro, ou lendo a própria Bíblia. Meu bisavô se converteu lendo a Bíblia sozinho, o testemunho dele é esse. Eu não sei como foi a sua experiência, mas ao ouvir a voz de Deus, as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, o seu coração se tornou um coração que foi sendo iluminado. Lembra disso? Quando você entendeu a palavra de Deus pela primeira vez, quando Deus tocou o seu coração pela primeira vez, lembra disso? Quando você foi ler a palavra, então o pregador estava falando e você disse: uau, Deus está falando comigo. Então lendo a Bíblia, essas palavras saltam ao meu coração. Lendo um livro, Deus está falando comigo. Lembra disso? E aí nós temos duas expressões quando isso aconteceu. Eu quero te lembrar, a primeira expressão foi de muita alegria. Deus está falando comigo, está falando de forma pessoal. Deus está falando comigo e Ele está descortinando o meu coração. Que bênção! Jesus entra, Jesus fala, Jesus vem, Jesus habita, Jesus, e alguém nos ensinou a fazer a oração de confissão: Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e suficiente Salvador. E Ele foi entrando. Mas o mesmo momento em que a luz do Senhor foi invadindo o nosso coração, o Evangelho veio a nós, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu lembrar, quando você começou a ouvir a voz de Deus pela primeira vez, ou primeiras vezes, veio uma alegria, mas também veio uma tristeza. Não é tristeza de choro, eu quero te lembrar dessa tristeza. Lembra da tristeza que você teve? É tristeza de arrependimento. Porque, gente, quando a luz de Deus chega, a gente diz: Senhor, pode entrar. Como Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Jesus está batendo na porta, você entende que é Jesus. Você: uau, Jesus pode entrar. Mas quando a luz do Senhor entra no nosso coração, nós temos a alegria de Ele estar entrando, tomando, e vai modificar tudo. Mas também temos a santa tristeza, a boa tristeza, de olhar para o quarto da nossa vida, de olhar para os cômodos do nosso coração e dizer: meu Deus, eu não sabia que estava tão sujo assim, eu não sabia que estava tão desarrumado assim, eu não sabia que tinha comida podre debaixo da cama. Entende? Só brincar aqui no exemplo. Eu não sabia que estava com tanta teia de aranha, eu não sabia que tinha tanta lama. Senhor, tem misericórdia. Lembra dessa sensação de dizer: meu Deus, continue entrando, pode entrar, o Senhor é dono, vem, o Senhor é a luz. Ao mesmo tempo parecia que a gente estava dizendo assim: Senhor, mas entra devagarzinho, porque cada vez que a luz do Senhor se revela, eu começo a descobrir o estado do meu coração, que eu não posso conhecer sozinho, nem outra pessoa pode me ajudar em si, mas é só o Senhor que está trazendo à tona o verdadeiro estado do nosso coração. Isso se chama na Bíblia arrependimento. E olha que coisa linda, o arrependimento foi a porta do reino de Deus para cada um de nós. Só estamos agora vivendo a vida do Senhor porque deixamos o Espírito Santo pela palavra gerar essa luz e trazer arrependimento ao nosso coração. E aí começamos a viver Provérbios 4,18, que diz: a vida do justo
é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Desde o dia que você encontrou com o Senhor, a sua vida tem sido transformada como a luz da aurora, a luz do amanhecer, mais e mais. Era 5:30 da manhã, foi para 6, depois foi para 7, para 8, para 9, para 10, eu não sei qual é o estado, até chegar meio-dia, quando o sol vem sobre nós. Eu não estou falando do sol natural, eu estou falando da luz de Deus na nossa vida. Agora deixa eu te falar, arrependimento, a luz de Deus acesa, não é só o momento em que nós nos convertemos, mas a luz de Deus que traz para nós alegria, porque Ele está tomando conta de cada área da nossa vida mais e mais. É também um lugar de santo choro, é um lugar de santo arrependimento, é um lugar da tristeza não segundo o mundo, que traz culpa, que traz morte, mas é uma tristeza segundo Deus, que traz conserto e ajuste dentro do nosso coração. Se você está como alguém corajoso nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte da sua história, então você já está fazendo o autodiagnóstico, dizendo: meu Deus, qual é o estado do meu coração? Como eu estou? Mas também já está pensando assim: eu vou sair desse culto, eu vou me conectar ainda mais com a igreja que Deus me plantou, a Lagoinha Vila Velha. Mas também está fazendo uma oração corajosa, dizendo: Espírito Santo, pode tomar o interruptor da minha vida e acender com a sua luz cada pedaço do meu coração, para que a tua verdade seja a verdade que eu vivo a cada dia. Até o presidente Bolsonaro sabe esse versículo que diz, Romanos 8:32, e conhecereis a verdade vos... Aonde que essa verdade acontece? Quando nós temos o nosso coração dizendo: Senhor, traz sobre nós o diagnóstico do alto, o diagnóstico que vem do teu Espírito, para nós conhecermos o estado do nosso coração. Eu quero ensinar o presidente, um dia que eu estiver com ele, se eu tivesse a oportunidade, em João 8:34 e depois o 8:36, porque ele cita 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o 8:34 diz: pois todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas João 8:36 diz: mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que o Senhor faz quando nós permitimos o autodiagnóstico alcançar os nossos corações. Mas deixa eu concluir para nós irmos para a ceia, o que Jesus fez com os discípulos e o que Ele está fazendo e nos propondo aqui nessa noite. O texto em que nós lemos o versículo 24, voltando lá para Mateus capítulo 16, no versículo 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu ver aqui nessa noite se alguém quer ir atrás do Senhor, após o Senhor. Tem alguém aqui que quer estar desse discipulado, quer estar diante de Deus para ser complemento da sua obra e do seu propósito aqui na terra? Eu achei que tinha mais gente para levantar essa mão. Tem mais alguém disposto e disponível a seguir o Senhor aqui nessa noite? Não só nessa noite, mas a partir dessa noite, por uma vida inteira? Agora preste atenção no contexto desse texto, e aqui nós vamos concluir. Jesus, ele começa perguntando para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Faz uma pesquisa aqui na cidade de Vila Velha e pergunta: quem que o povo diz ser que eu sou? E ele fez essa pergunta e eles responderam: uns dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros dizem João Batista ou alguns dos profetas. Aí Jesus olha para os olhos deles, eu imagino, em intimidade, em comunhão, alguém que conhecia ele, os discípulos. Preste atenção nisso aqui. Jesus olha para os discípulos e diz o quê? E vós, quem dizeis que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Vocês estão comigo, andando comigo, me conhecendo, ouvindo a minha voz, conhecendo os testemunhos. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, nós entendemos pelo Espírito de Deus, se apresenta como porta-voz dos discípulos dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele não repreende Pedro, pelo contrário, o que Jesus faz? Ele afirma sobre a afirmação de Pedro. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Qual era a pedra que Jesus estava falando? A declaração profética, dizendo quem ele era. Quem Jesus é? O Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, ela é montada sobre uma rocha, sobre uma pedra. E que pedra a igreja ela é montada, ela é edificada?
no Cristo, no Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo? A igreja é montada onde? No Cristo, no Filho do Deus vivo. Aí ele continua dizendo: é verdade, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz: dar-vos-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Eu vou dar a chave do reino de Deus para que vocês possam cumprir o livro de Atos. E ele não vai terminar nunca. O livro de Atos vai chegar até o capítulo 29. Eu quero dizer, pelos anos dos anos da igreja, vocês terão autoridade para me representar e continuar a missão que eu vim aqui para executar. Agora preste atenção no que acontece depois disso. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele revela pelo Espírito a identidade de quem Jesus é. Jesus então, ao entender a oportunidade de ver Pedro inspirado pelo Espírito para dizer quem ele é, identidade, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Pedro começa a ouvir de Jesus, e os discípulos também, qual é a identidade, e não só a identidade, a missão da igreja. Verdade, Pedro, você é um filho de Jonas, você é um homem, filho de um homem comum, mas é a esses corações que eu me revelo. Tu és Simão, filho de Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pedro, preste atenção, todo aquele que crê em mim, não é mais um Simão Barjonas, se torna um Pedro, porque a palavra Pedro, no grego, ela é a palavra Petrus, que também pode ser traduzido como pedaço ou fragmento de rocha. Quem é a rocha nesse texto? É Jesus, como Cristo, Filho do Deus vivo. Mas quem é Pedro? Pedro é o fragmento dessa rocha. Eu quero dizer, Pedro é alguém, sou eu e você, é a igreja do Senhor, que passa a crer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e tem a sua identidade transformada, de Simão, que significa cana, que pode ser agitada pelas tribulações da vida, e nós nos tornamos, a gente tem a identidade do Senhor de nos tornarmos agora Pedro, pedaços da rocha que é Ele, fragmentos da rocha que é nós, como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora estamos solidificados na rocha que é Cristo. E aí Jesus começa a dizer, a identidade é Petros, Pedro, pedaço de rocha. Preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão, vocês vão crescer e avançar, vocês vão crescer e se multiplicar, vocês vão crescer e tomar o mundo em missões, vocês vão crescer e expandir o meu reino. As portas do inferno não prevalecerão. Ei, e eu vou dar a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Vocês terão autoridade para trazer a vontade de Deus aqui entre os homens. Agora eu quero que vocês imaginem algo. Eu quero que vocês imaginem Pedro e os discípulos na conferência de Atos 29. Eles estão cheios de alegria. Eu sei quem tu és o Cristo, és o nosso Cristo, a quem nós esperamos, quem as escrituras profetizaram, você é o Cristo. Eu fico imaginando que eles estavam numa alegria, abraçando uns aos outros. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Uau! A identidade de Jesus foi revelada, é Ele. Aí o que Jesus começa a fazer a partir do versículo 21? A partir do versículo 21, a Bíblia diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Preste atenção, hein? Sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Eu quero que você imagine Pedro e os discípulos comemorando: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uau! Daqui a pouquinho Jesus disse: mas importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Passa tudo isso que ele está relatando aqui. Pedro, o mesmo Pedro cheio do Espírito Santo, agora Pedro parece que dá até uma desviada. Pedro coloca Jesus no canto e começa a dizer, Pedro chamando a parte começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus olha para Pedro e responde dizendo: arreda Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas dos homens, ensina de Deus. Preste atenção, o mesmo Pedro que tinha dito, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, agora está dizendo: Jesus, não deixe isso acontecer. Por que Jesus está falando isso com Pedro? Preste atenção nisso aqui.
Vai fazer todo sentido agora para Atos 29 na nossa vida. Jesus, pelo poder do Espírito, agora tem a oportunidade de ver no coração dos discípulos o conhecimento da sua identidade. Quem ele é? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha aquela oportunidade e diz: espera lá, se vocês conhecem a minha identidade, então agora vocês podem conhecer a minha missão. Porque a missão de um homem, de uma mulher de Deus, está embutido na sua identidade. Eu vou melhorar a frase. A missão do filho e da filha de Deus está embutido na sua identidade. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês conheceram a minha identidade? Agora então vocês estão preparados para conhecer a minha missão. Sabe qual é a minha missão? Ir para Jerusalém. Sabe qual é a minha missão? Sofrer na mão dos anciões. Sabe qual é a minha missão? Ser escarnecido. Sabe qual é a minha missão? Ir para a cruz. Mas sabe qual é a vitória, o complemento da minha missão? Ao terceiro dia ressuscita. O próprio Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24, se o grão de trigo, ele estava falando dele mesmo, um filho único, um filho unigênito, se o grão de trigo vindo na terra, caindo na terra não morrer, fica ele só, ele seria o único filho de Deus. Mas ele diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer na cruz, se morrer, vai produzir muitos frutos à semelhança da primeira semente. Qual era a missão de Jesus? Ir para Jerusalém. Qual era a missão de Jesus? Sofrer na mão dos anciões. Qual era a missão de Jesus? Passar por tudo isso, ir para a cruz, e como único filho, depois da cruz, da ressurreição, fazer não só alguém se tornar, mas todos nós, porque João 1,12 diz, pois todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que Pedro repreendeu Jesus? Quando Jesus disse, importa que eu vá, que eu passe por tudo isso. Por que ele repreendeu? Porque Pedro queria o Cristo que estava desejado no coração. Pedro queria pegar os discípulos e dizer assim, Jesus, nós já te achamos, o Senhor é o nosso Cristo, nós já te achamos, o Senhor já tem o seu rebanho, os 12 são o seu rebanho. Jesus, vamos ficar aqui, a gente já sabe quem o Senhor é, para que missão de cruz que nada. Jesus, não faça isso contigo, não deixe isso acontecer. Mas sabe o que Jesus respondeu? Você leu comigo, Jesus disse, arreda Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro e para os discípulos? Ele está dizendo, preste atenção, não há como divorciar missão de identidade, identidade de missão. Uma vez que você conhece a minha identidade, você vai agora estar preparado para conhecer a minha missão. Mas eu consigo entender Jesus olhando para os discípulos e dizendo, olha, eu não estou falando só de mim. Vocês entenderam que a minha identidade é ser o Cristo, e porque a minha identidade é ser o Cristo, na minha identidade existe missão. Eu não posso viver divorciado da minha missão, porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que o meu Pai me enviou a fazer aqui nessa terra. Então eu declaro a minha identidade, e eu vivo a minha missão. Quando Jesus, ele diz, arreda Satanás, você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens, ele estava repreendendo um tipo de raciocínio na mente de Pedro, dizendo, Pedro, não dá para divorciar identidade de missão, missão de identidade. Você quer saber qual é a sua missão? Você precisa saber a sua identidade. Mas preste atenção, toda vez que você conhece a sua identidade em Cristo, em Deus, você vai ter descortinado no seu coração qual que é a sua missão, o seu propósito de vida, o seu chamado. Aquilo que o Senhor te fez ser é também a expressão daquilo que Ele te chamou para fazer no nome dEle. Então Jesus olha para os discípulos, terminando esse texto, dizendo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É como se ele estivesse dizendo, vocês precisam conhecer quem eu sou, porque no conhecimento de quem eu sou, vocês passam a se conhecer em mim. Ok? No conhecimento de quem eu sou, Jesus está dizendo para eles e para nós, no conhecimento de quem eu sou, o cabeça, vocês passam a conhecer quem são vocês, a igreja. E no conhecimento da minha missão, vocês sabem também qual é a missão de vocês. Pedro, não há como divorciar a identidade de missão. Conheceu a identidade, você também vai saber a missão. Sabe, irmãos, eu vou orar aqui, chamar o pastor Anderson para começar já a ministrar a Santa Ceia. Mas eu tenho passado em algumas igrejas,
na nossa região, na região de Belo Horizonte, no Brasil. E eu tenho descoberto que muitos irmãos estão na casa de Deus, e como é bom estar na casa de Deus para isso. Muitos irmãos estão na casa de Deus e têm prazer de, na casa de Deus, descobrir a sua identidade. E como é bom descobrir a identidade. Nós cantamos a nossa identidade, nós ouvimos pregações acerca da nossa identidade, nós fazemos seminário para conhecer a nossa identidade. Quem nós somos? 1 Coríntios 5:21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem nós somos? Mendigos espirituais afastados de Deus? Não, nós somos agora justiça de Deus, pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós somos alguém que não acessa o coração de Deus, não. Pastor Anderson mesmo diz, Jesus disse: se vós estiverdes em mim, nós estamos através da comunhão do corpo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Temos acesso ao reino de Deus. Nós somos qualquer um? Não, nós não somos qualquer um. Por quê? Porque Pedro disse que nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Lagoinha Vitória Lagoinha Vila Velha povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? A palavra de Deus nos diz: e veio para os seus, e os seus não receberam, os judeus naquele momento, mas todos quanto receberam aqui em Vila Velha, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem nós somos? Filhos de Deus. Então todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção no nosso coração. Nós clamamos: papai, Abba Pai, paizinho querido, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros, e somos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Na Lagoinha Vila Velha nós temos conhecido quem nós somos. Na Lagoinha Vila Velha nós conhecemos a nossa identidade em Deus, pelo conhecimento das Escrituras, pelo poder do Espírito, em louvor, em adoração, em oração, no GCs do Carisma Start, naquilo que Deus tem nos proposto aqui em Lagoinha Vila Velha. Nós sabemos a nossa identidade, mas ao saber a nossa identidade, começa a disparar em nós a nossa missão. Eu vou contar baixinho para nenhuma outra igreja ouvir. Tem igrejas que estão amando conhecer quem são, mas estão negligenciando a missão que está embutida na sua identidade. É pessoas que ouvem no domingo, ainda lembram na segunda, na terça, na quarta, mas quando chega na quarta-feira, porque não praticam o que é a extensão de quem eles são: sal da terra, luz do mundo, filho e filha de Deus, herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, propriedade exclusiva de Deus, justiça de Deus. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Quem está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ok? Quem ouve no domingo e não pratica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, rapidamente esquece. Quando chega na quinta-feira, fala: eu não sei quem eu sou. As tribulações estão deformando a minha vida, as tribulações estão acabando com a minha história. Gente, tribulação não deforma a nossa vida e a nossa história, quando nós sabemos aonde nós estamos alicerçados. Mateus capítulo 7, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio torrente de água, veio chuva, veio vento forte, deu de ímpeto contra essa casa, e a casa não foi e nunca será abalada, porque ela está alicerçada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Como é que nós nos alicerçamos nele? Ouvindo a sua voz e praticando todos os dias. Eu vou falar baixinho de novo, mas tem igreja que ama só ouvir quem é, e quando chega na igreja fala: ah, Jesus me elogia, fala quem eu sou. Ah, Jesus fala. E quando chega segunda-feira eu falo: então pratica aquilo que você entendeu como missão, a partir de quem você é. Agora eu posso dizer uma outra coisa: existe um outro grupo de igreja que não tem gastado tempo em comunhão com Deus e com a sua própria casa para descobrir quem é, não sabe quem são, ou são igrejas que negligenciam as Escrituras, gosta de muito movimento, de muito Pentecoste, no sentido de assim, não ter Escritura no meio da coisa, do culto, dos momentos. Então preste atenção: querem ser missionários sem saber quem são.
Quem trabalha para Deus, querendo ser para Deus através do seu trabalho, uma hora se cansa, uma hora para de fazer o que está fazendo, porque ele quer adquirir o valor pelo resultado, pelo que está fazendo, dizendo: Senhor, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu estou aqui suando a camisa, mas a hora que para, diz: eu acho que eu não sirvo mais para a casa de Deus. Eu já fiz tanto, ninguém me recompensou, ninguém me reconheceu. Eu parei no meio do caminho. Por quê? Não foi porque algo externo aconteceu, foi porque antes de fazer precisava saber quem era. Porque quem sabe quem é filho só faz em missão para promover os interesses do seu próprio pai. E quando os homens não olham, não precisa, ele sabe quem ele é, ela sabe quem ela é. Então a proposta não é vir fazer Atos 29 ou fazer missões sem conhecer quem somos, porque senão nós vamos ficar igual Marta, que está na nossa casa e a gente está olhando para Jesus e olhando para quem está do lado, sentado aos pés, sabendo quem é, como Maria, e a gente está: Senhor, tu não te importas que minha irmã tenha me deixado servir só, ordena-lhe, posso que ela venha me ajudar. Marta estava aflita. Por quê? Porque ela achou que ela só tinha valor quando ela fazia diante dos olhos de Deus. Nós não somos valiosos pelo que fazemos, nós somos valiosos por quem nós somos. O que Jesus fez por nós na cruz é para nos fazer nele. 2 Coríntios 5:17: aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas espera lá, eu preciso completar essa mensagem, porque depois de sabermos, ou junto em sabermos quem nós somos, nós também praticamos missão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que nós fomos salvos mediante a fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Agora o que ele diz? Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu também não acredito que o filho e a filha vão saber quem são e vão ficar de braços cruzados dizendo: que o pastor faça, que o diácono faça, que alguém no ministério de louvor faça. Eu vou ficar aqui porque eu sou um filhão, uma filhona. Não dá. Quem é filho se levanta para fazer. Quem é filho diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem é filho diz: o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra, o Senhor é o cabeça, eu sou o corpo, então eu não vou ficar parado. Porque Atos 29 é para filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Atos 29 é para homens e mulheres de Deus que sabem quem são e têm descoberto o coração em Deus, mas também se levantam dizendo: Senhor, eu vou manifestar com a vida quem o Senhor tem me feito ser no meu coração. Só quem sabe quem é em Cristo e quer cumprir a sua missão, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Quando Jesus repreendeu Pedro, ele estava dizendo: Pedro, não divorcie, missão de identidade. Mas ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você pode dar a mão para esse filho, para essa filha de Deus que está do seu lado? Quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É colocar o Senhor e os seus valores em primeiro lugar. É o que nós estamos aqui nessa noite fazendo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz: tome a sua cruz. Cruz nós pegamos às vezes de uma forma tão pejorativa a cruz, né? Dizer que é algo ruim, é algo pesado, é algo doloroso. Lógico, é um instrumento de morte. Mas o que era a cruz para Jesus? A cruz para Jesus era a execução da vontade do Pai aqui nessa terra. No Getsemane ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feito conforme a tua. O que é a cruz para nós? A cruz para nós é tomarmos a missão de vida que Ele confiou para cada filho e filha de Deus aqui nessa noite. Eu vou repetir isso. Tomar a cruz para nós não é uma vida de sofrimento, não é uma vida ruim, não é uma vida pesada, não. Tomar a cruz para nós é dizer: Senhor, eu estou atrelado à cruz, eu estou amarrado com cordas de amor na cruz, eu estou comprometido com a cruz, eu estou comprometido com a vontade do Senhor que o Senhor me delegou para viver e manifestar aqui nessa terra. Senhor, pode contar comigo para os teus propósitos, Jesus. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se dá no grego, mas no português dá. Já não sou eu quem vive, eu
pelo menos a gramática antiga da minha época, eu era pronome pessoal do caso reto. O que o pronome pessoal do caso reto faz, ou fazia na frase? Eu nem sei se faz mais. Faz na frase. Ele é sujeito da frase. Ele é o autor da frase, ok? Ele age na frase. Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quem é o mim? Pronome pessoal do caso oblíquo. Nem sei se é assim mais, viu? Pronome pessoal do caso oblíquo. O que o caso oblíquo faz na frase? Ele não faz nada, ele é objeto, ele recebe, ele é complemento da história do sujeito. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, já não vivo eu, quer dizer, eu não sou o próprio sujeito ou o sujeito principal da minha vida. Jesus é o sujeito principal da minha vida e ele vive em mim, quer dizer, eu sou instrumento nas mãos dele. Jesus pode escrever a sua história através da Lagoinha Vila Velha.